Olá, seja bem-vindo ao Bíblia Hebraica Pura e Simples, uma série para você que, como eu, está cansado das doutrinas institucionais, dos mandamentos e definições de homens e deseja apenas a verdade pura e simples a partir da Bíblia Hebraica, conforme o Eterno a revelou. Eu sou Felipe Moura, nome hebraico Shaul. Seja bem-vindo então a esta nova série e neste primeiro episódio nós vamos já começar falando sobre um tema bastante polêmico: bebidas alcoólicas. Qual é a verdade? O que diz a Bíblia Hebraica, o Tanar, a respeito desse tema? Vamos começar olhando para as três principais palavras que são utilizadas na Bíblia Hebraica para se referir a bebidas alcoólicas de um modo geral. A primeira palavra é a palavra shechar, que normalmente costuma ser traduzida na maioria das Bíblias como bebida forte. Ela vem da raiz shachar, que significa estar enebriado, tonto ou alegre. Ou seja, literalmente nós aqui estamos falando de uma bebida alcoólica. Afinal de contas, nenhum outro tipo de bebida tem a capacidade de deixar alguém enebriado, tonto ou alegre. Próxima palavra que nós vamos ver é a palavra tirosh. Essa palavra normalmente é traduzida como mosto ou como vinho novo. Ela vem da raiz yarash, que significa expulsar, referindo-se àquele vinho que foi recentemente espremido das uvas e que, portanto, ainda está pouco fermentado por ser um vinho mais recente. De todo jeito, tirosh também é uma referência ao vinho, pois o processo da fermentação requer justamente que as uvas sejam prensadas. Não é uma referência, como alguns pensam, a suco de uva. A próxima palavra que nós vamos ver é a palavra yayin. Essa palavra é de um radical desconhecido, mas ela é utilizada na literatura do Oriente Médio de um modo geral, significando vinho. Não é utilizado para qualquer tipo de bebida não alcoólica nas escrituras ou na literatura antiga. Ela sempre se refere à bebida feita a partir de uvas fermentadas. Nem todos sabem, mas o próprio vinho era utilizado de forma ritualística na Bíblia Hebraica. Nós temos como principal exemplo as libações, que eram um costume do Oriente Médio que a Bíblia também ratifica e sanciona. Nós vemos um exemplo disso em Êxodo 29, de 38 a 40, que diz: Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente, e para libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. Nós vemos também outro exemplo em Números 15:5, que diz: E de vinho para libação prepararás a 4ª parte de 1 hin para holocausto ou para sacrifício para cada cordeiro. Boa parte dos sacrifícios no tabernáculo ou posteriormente na época do templo eram acompanhados de libação de vinho. Talvez uma das passagens mais polêmicas e menos conhecidas do uso da bebida alcoólica na Bíblia Hebraica aparece em Deuteronômio 14, de 23 a 26, onde é dito: E perante o Eterno teu Elohim, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, e do teu vinho novo, e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Eterno teu Elohim todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Eterno teu Elohim para ali pôr o seu nome, quando o Eterno teu Elohim te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Eterno teu Elohim, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma.
come-o ali perante o eterno teu Elohim e alegra-te tu e a tua casa. Portanto, as festas e solenidades bíblicas de peregrinação que envolviam as pessoas irem até o templo de Jerusalém eram regadas de vinho e de bebida alcoólica. E isso era considerado como parte da comemoração e do estar alegre na presença do Criador. E para choque e desespero de algumas pessoas mais dogmáticas, o próprio dízimo era utilizado para essa finalidade, pois uma das finalidades de um dos dízimos, havia vários nas Escrituras, era justamente que as pessoas pegassem dos alimentos produzidos e fossem comer e beber diante do Criador. E se não conseguissem por conta da distância, deveriam vender para, chegando em Jerusalém, comprar, dentre outras coisas, também a bebida alcoólica para poder comemorar juntamente ao Criador. O álcool nas Escrituras não era visto como algo ruim, muito pelo contrário, era visto como uma bênção, considerando que as bebidas alcoólicas eram bem mais caras do que se tem hoje em dia, então ter bebida alcoólica disponível era sinal de prosperidade, de modo que você tinha bênçãos que eram proferidas e que incluíam a menção de bebida alcoólica. Por exemplo, Gênesis 27, 28 diz assim: assim, pois, te dê Elohim do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de vinho novo. Gênesis 27, 28. E até mesmo algumas promessas de prosperidade também eram feitas utilizando a menção a bebidas alcoólicas. Honra o Eterno com teus haveres e com as primícias de todas as tuas colheitas. Então teus celeiros se abarrotarão de trigo e teus lagares transbordarão de vinho novo. As bebidas alcoólicas não eram só utilizadas em ocasião de alegria, elas também eram utilizadas por conta de suas propriedades, não apenas propriedades medicinais, mas também pela capacidade que elas tinham de servir como uma espécie de antidepressivo primitivo. Por exemplo, contra a tristeza, Provérbios 31, de 6 a 7 diz: dai bebida forte àquele que desfalece e o vinho àquele que tem amargura no coração, que ele beba e esquecerá sua miséria e já não se lembrará de suas mágoas. O vinho também era reconhecido como fonte de alegria. Nós temos em Eclesiastes 9:7, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Elohim se agrada das tuas obras. E eu quero deixar claro aqui para o ouvinte que eu não tenho qualquer objetivo pessoal de mostrar essas coisas. Eu, particularmente, Felipe, Shaul, não gosto de bebida alcoólica, não gosto nem mesmo de vinho, para ser bem sincero com vocês. Mas as Escrituras dizem o que elas dizem. Dizer, portanto, que a bebida é proibida com base nas Escrituras é ignorar o texto, é ignorar a linguística e até mesmo ignorar a cultura semita na qual as Escrituras foram compostas. Mas é verdade que existe também um outro lado. Nem tudo são flores nas menções que a Bíblia hebraica faz da bebida alcoólica. O álcool pode ser perigoso, e isso já era reconhecido naquela época. E a bebedeira, o embriagar-se, o ficar bêbado, o tornar-se um alcoólatra, um dependente, uma pessoa que comete excessos, é totalmente condenado nas Escrituras. Por exemplo, é dito que a bebedeira traz ruína. Nós vemos isso em Provérbios 21:17, que diz: o que ama os prazeres padecerá necessidade, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Também é dito em Provérbios 23, 20 a 21, não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. E também é verdade que a Bíblia hebraica diz que se você não tem domínio próprio, se você não consegue beber sem ficar bêbado, sem exagerar,
sem se dar a um vício, então é melhor nem beber. Pois as Escrituras dizem em Provérbios, em Mishlei, capítulo 20, versículo 1, o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Também é verdade que a Bíblia hebraica diz que a bebedeira é incompatível com a posição de líderes. Por exemplo, em Provérbios 31, de 4 a 5, é dito: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. E tanto isso é verdade que até mesmo no serviço ao Eterno, no tabernáculo, no templo, os sacerdotes, enquanto estivessem de serviço, não deveriam beber. Eles só poderiam beber depois, quando não estivessem nas suas funções sacerdotais, conforme é dito em Levítico 10:9. Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Resumindo, o que diz a Bíblia hebraica pura e simples acerca das bebidas alcoólicas? Bem, as bebidas alcoólicas eram consumidas nos tempos bíblicos e elas eram vistas como algo positivo e não negativo. Porém, a bebedeira era sempre vista de forma bastante negativa. Ou seja, como de costume, a Bíblia geralmente é a favor da moderação. Nós vemos isso, por exemplo, em Eclesiastes 7,16, que fala que até a justiça deve ser algo que a gente pratica moderadamente. Diz assim: não seja justo excessivamente, nem sábio além da medida, porque te tornarias estúpido. Ou seja, tudo na vida é uma questão de moderação, e com a bebida alcoólica é assim também. E a Bíblia hebraica vai além, e ela indica o seguinte: se você não é capaz de praticar a moderação, então é melhor excluir a bebida alcoólica da sua vida. Em suma, existe uma certa sabedoria naquela frase que diz: aprecie com moderação. Muito obrigado pela sua presença e a sua audiência neste episódio. Espero que você tenha gostado desta nova série, e se você gostou, pratique a retribuição. Ajude-nos a fazer cada vez mais, fazendo uma contribuição através de uma das contas aqui indicadas. Muito obrigado, que o Eterno te abençoe e te guarde, e até o próximo episódio de Bíblia Hebraica Pura e Simples.